Boa noite, pessoal. Boa noite. Tô aqui limpando o óculos. Deus abençoe, Kátia, Nath Lemos, Rosane. Pronto, boa noite. Boa noite, Carlos. Boa noite, pessoal que já está entrando aí na nossa live. Meu óculos ainda está bem manchado, não sei o que é. Boa noite, Dri. Deixa eu chegar mais para cá. Minha vela está aqui acesa já, ó. Andréia, boa noite. Boa noite, Thay. Ariadne, boa noite. Estamos aqui. Dani. Eu estou ficando velho, gente. Meu Deus. Cego. É uma vela de São Miguel que eu uso, Kátia. Na verdade, essa vela aqui foi... Boa noite, Ariadne. Boa noite, Estou falando com o pessoal. Boa noite Boa a noite. todos. Essa vela aqui, Kátia, não é de São Miguel, é a da Páscoa. É aquela que a gente abençoa no Sábado Santo. Mas assim que ela terminar, eu já coloco as velas de São Miguel aqui. Aí, o pessoal está te dando boa noite, Ariadne. Boa noite, Kátia. Boa noite, Tereza. Agora acho que melhorou. Boa noite, Meu Val. óculos está ruim. Andréia. Ai, ai. Hoje eu tirei o dia para rezar, foi tão bom. Claro, né, mãe? Sempre. Minha mãe está perguntando se rezou pela sua mãe. Falei, sempre, né? Coisa linda. Ah, mas eu preciso mais da sua oração, mãe. Oração de mãe. Lembra do filme, né? Oração de mãe. Tem É poder. oração poderosa. Vem cá, Mel. Vem cá, Mel. Minha cachorra está aqui meio chateada comigo porque eu passo o dia na rua. Aí ela fica chateada, magoada comigo. Elas são temperamentais, né? As minhas bichinhas são temperamentais. As minhas filhas. Mas vamos iniciar, né, Ariadne? Que o pessoal... Vamos. Amanhã tem atendimento, hein, gente? Amanhã tem atendimento. E... eu já ri muito, sabia? Depois eu vou te contar, aliás. Ai, ai. Só tem uma coisa no mundo que faz o tratamento das pessoas mudarem. Ai, ai, esse povo não, esse nosso povo não tem jeito. Não, mas não é povo de igreja, não. Fica tranquilo. Mas vamos dar início. Ai, ai, meu crucifixo já está aqui. Aliás, você viu as imagens que chegaram hoje lá na igreja? Não consegui abrir ainda. Cara, o São vi que você Miguel mandou. cromado. Hum. É uma nova técnica que a gente aprendeu do São Miguel cromado. Nossa, deve ser lindo. E o São Jorge metalizado também ficou muito bonito. O povo já não gosta, né? Com São Jorge, né? Agora um São Jorge metalizado. Aliás, gente, tem dado muitos frutos, hein, Ariadne? Né? Essas nossas lives, aquele papo sobre a cura das gerações. Esse de ontem, né? Que é a questão de você ir não para o lado da revolta, do ódio, mas para o lado do amor. A gente vê muita gente assim, chegando na igreja às vezes, sobretudo em missa. Sabe aquele povo que chega para a igreja pela dor? Sim. Né? O povo que chega na igreja pela dor,
é o povo que é meio que se comporta como aquele exemplo que ontem o padre Rufus deu, do ladrão, né? Sim. Do ladrão que blasfemou contra Jesus. E o povo que vai pelo amor, muitas vezes, ele é como aquele Dimas, né? Que ficou do lado de Jesus. Eu não entendi o Eu que não você sei. falhou. O povo que vai pelo Ah, amor, muitas vezes. ó. Está explicando que aquele povo que chega na igreja pela dor, desesperado, né? Quando não tem mais nenhum tipo de recurso humano, sobretudo o recurso que o dinheiro não pode comprar, e o dinheiro não compra tudo, né, gente? Vamos falar a verdade. E aí chega lá na igreja com a faca na boca, né? E aí chega e blasfema contra Deus, reclama, se revolta. É aquele... Não sei se eu entendi isso. Foi aquele ladrão ruim que estava do lado de Jesus. É, do lado direito, né? Do lado esquerdo. Lado esquerdo. Gente, por favor, sem Reclama. conotações políticas, tá? Por favor. E o Dimas, que era o outro ladrão, é aquele que, para mim, na minha opinião, vai pelo amor, né? Que vive a fé, que vive a experiência do amor de Deus, a experiência da entrega nas mãos de Deus. Eu Então, estava... eu acho que eu tive uma visão assim, quando eu ouvi um pouco Peraí, deixa eu diferente. encostar a porta aqui, vai falando. Ah, Porque um dos ah, ladrões, ele estava colocando Jesus no mesmo lugar que eles, como se fosse igual, né? E incentivando Jesus a tirá-los dali, querendo se aproveitar, né, da divindade de Jesus para poder ter um benefício próprio. E aí o outro chamou a atenção dele. Só que esse ladrão que estava provocando, ele, pelo que eu entendi, ele não demonstrou arrependimento, ele não teve uma conversão, vamos colocar assim. E o outro, sim, o outro reconheceu, apesar de todos os pecados que ele tinha cometido, ele reconheceu que Jesus não era igual a eles. E aí, quando você começou a falar das pessoas que chegam na igreja pela dor, eu lembrei de mim, porque eu cheguei na igreja pela dor. Eu cheguei, assim, numa situação em que eu realmente eu não tinha mais recursos humanos. E aí, a minha conversão aconteceu, claro, eu tive uma experiência com Jesus, né, para eu estar onde eu tô. Eu tive uma experiência sobrenatural. E a minha conversão aconteceu de uma forma assim tão transformadora que eu penso, assim, eu agradeço por ter ido para a igreja depois de todos esses anos, rodando em vários outros lugares, né, cultuando outras crenças em outros lugares, mas eu tenho essa gratidão, porque eu sinto que foi algo assim muito transformador na minha vida. Então, às vezes a pessoa precisa realmente ela não ter nada o que ela que possa fazer, ela não ter nenhum tipo de recurso, ser humilhada, vamos colocar assim, chegar na humilhação mesmo lá e ter a oportunidade de se arrepender. Aquele ladrão não citou, queria muito que ele tivesse tido a oportunidade de entender o que Dimas, né? Que seria Dimas, falou para ele e também conseguiu seu lugar no paraíso. Mas eu acho que ele não teve. Só um deles é que teve essa postura, não foi? porque ali o Padre Rufus, ele faz o seguinte, ele faz uma espécie de uma licença poética em cima Sim. daquela temática para ele dar o... Como é que eu posso dizer? Para ele fazer a explicação dele dentro daquilo que ele quer colocar teologicamente. Então, ele usa a figura do ladrão ruim, que ele, a partir daquilo que ele vê, ele se revolta, porque ele queria que Jesus, ou como Deus, como ele afirmava ser, descesse da cruz e tirasse ele dali. Era um Uhum. interesse particular dele. Interesse próprio. Só, Sim.
E o interesse do bom ladrão, do Dimas, era o interesse de reconhecer que ele realmente era uma pessoa especial e que ele tinha compaixão. Então, assim, eu acho que eu não me fiz entender bem. Eu acho que eu entendi o que você falou, raciocínio. Não A é pessoa aquela chega lá pessoa que na precisa dificuldade chegar pra no exigir. fundo. Não é aquela pessoa que chega no fundo do poço, Sim. mas que quer realmente uma transformação e uma mudança. Sabe? É aquela pessoa que chega lá ao fundo do poço, mas mesmo assim não quer mudar e ainda se revolta. E quer exigir de Deus algo. Exatamente. Exigir, acha que é digno e merecedor, né? Obviamente que existe a pessoa que chega no fundo do poço e se encontra com Deus, que tem uma experiência pessoal com Ele. Mas ali, naquele caso, a gente vai retomar agora na leitura, é bom para a gente retomar, entender novamente a forma como o Padre Rufus ele fala, porque tem muita gente que às vezes chega lá na igreja sem ao fundo do poço, sem mais nenhum recurso para resolver, querendo que Deus resolva, Mas ainda e aí com o narizinho. com a crista levantada, com o nariz empinado. É a vítima. Tem esses dois lados, quer dizer, aquela pessoa que se vitimiza. Sim. E aquela pessoa que não. Eu sou como o fariseu, né? Uhum. Mas eu sou uma pessoa que cumpre os preceitos, que eu faço tudo. Lembra do jovem rico? Então uma coisa só te basta. O que está te faltando? Já que você cumpre os mandamentos e faz as coisas todas, vende tudo que você tem e me segue. E aí o jovem ficou triste e foi embora. Então, assim, tem muita gente que chega lá na igreja revoltado. E não se abre nem para entender, sabe? E aí acaba se fechando ainda mais no ódio, na dor, na mágoa. Eu entendi assim, entendeu? Eu acho que é essa postura. É isso. Enquanto que o outro não. Quer só aproveitar a graça, né? A manipulação, manipular, quer usar, instrumentalizar. Eu já fui vítima de muita gente assim, não querendo me vitimizar, obviamente. Né? E quem não, né? E quem não? Mas é muito cara de pau, né? Porque assim, a pessoa que já está na igreja, que serve, ela já está no erro de querer exigir algo de Deus, né? De trabalhar como aquela questão de troca, né? Eu faço para receber. Agora, você imagina quem não tem uma vida, entendeu? De igreja, atenção para isso, porque isso é mais normal do que a gente imagina. Muita gente hoje não quer seguir a Cristo, não quer ser discípulo de Jesus, mas quer construir uma religião daquilo que ela acha. Sim. Então é legal eu pegar um pouquinho de horóscopo, é legal eu pegar um pouquinho de espiritismo, é legal eu pegar um pouquinho de ir na igreja. Eu vou atirando para tudo que é lado e vou construindo uma colcha de retalhos religiosa que, na verdade, não te faz discípulo, não te faz servos. É você, não é Deus. É de você. O Deus é você, porque você que determina tudo, né? Você que monta, que molda. Eu me lembro muito disso, eu acho que isso é muito mais comum do que a gente possa imaginar. Por isso que a gente vê muito, eu falo às vezes na missa de São Miguel, tem muita gente que mistura as coisas e sai atirando para tudo que é lado. Padre João, eu sou católico, mas eu vou em tal lugar, e vai misturando tudo. Aonde for que vai lhe dar aquilo que precisa você quer, é isso aí. A gente tem que ter muito cuidado. Mas vamos iniciar, né? Vamos. Porque aí a gente retoma e vai adiante. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado.
e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Mas assim, tem um outro detalhe. Jesus, ele não fideliza as pessoas. Ele não obriga você a estar com ele. Ele não te impõe, ele te propõe. Vou dar um grande exemplo. O discurso do pão da vida, João capítulo 6. É o evangelho dessa semana. Chegou uma hora que ele fez um discurso que as pessoas não entenderam, as pessoas se assustaram, começaram a reclamar, a resmungar e fizeram o quê? Foram embora. Sim. Jesus não ficou assim, gente, não foi bem assim que eu disse, calma, não é bem assim. Voltem. Jesus, muito pelo contrário, ele olhou também para os 12, que já convivia com ele e já conhecia ele, e falou, e vocês? Não vão embora junto com eles? E aí São Pedro, boa noite, Rodolfo. E aí Pedro vira e fala, mas Senhor, para onde nós iremos? Só tu tens palavra de vida eterna. Então, assim, porque tem gente que às vezes te obriga, te fideliza, sabe? Te amarra. Parece até esses planos de aparelhos aí que vocês compram hoje. Sim. Não é assim. Mas é importante, assim, colocar que a partir do momento que nós decidimos segui-lo, nós temos que ser fiel, né? Não por uma obrigação dele. Exatamente. Mas por uma decisão aí é que nossa. Tá. Exatamente. Mas assim, quem perde, quando a gente se perde, quem perde somos nós. Exatamente. E Jesus, ele tem uma liberdade. Sabe? Ele tem uma liberdade. Sabe a liberdade daquele pai que dá a herança e... Para um judeu soltar o dinheiro e dar a herança é complicado, né? Porque a mentalidade do judeu é ser, mão fechada. Né? E eu acho essa liberdade de Jesus uma coisa extraordinária. E estarmos na fé por liberdade, sem interesses, é um grande desafio para nós. Muito. Sabe? É o que eu falo para as pessoas. É seguir Jesus por Jesus. Não só porque fazemos coisas para Jesus. Por isso que é muito mais fácil, entre aspas, né? É muito mais corriqueiro quando a pessoa vai pela dor. Porque ela precisa de ajuda. Ela precisa de algo. Então ela vai buscar ali aquilo que ela precisa, né? Aquele preenchimento que ela necessita. Mas e quando passar essa fase? E quando tudo ficar bem? Aí é que vem a prova, né? Porque aí vai ter que ser uma decisão sua de continuar ali, mesmo que você esteja bem. E eu acho que é nesse ponto que a gente prova mesmo a nossa fé. Porque eu não estou naquela carência, naquela necessidade de um milagre, né? Eu estou numa fase boa, numa fase branda. É muito mais fácil de eu esmorecer, achar que eu não preciso ir à igreja, tá tudo bem, tudo tranquilo. E me desviar. Mas nem assim mesmo os 12 discípulos, 12 apóstolos foram pelo... Alguns foram pelo convite de Jesus. Pelo convite, Né? O que vai fazer um judeu largar uma coletoria de impostos? Como Mateus. Um pescador largar seu barco, que era sua fonte de trabalho, de sustento. Muitos deles viram os milagres também, né? Eles presenciaram aquilo. Sim. Então, nossa.
Por Às isso que vezes, é importante. a gente só vai encontrar um milagre quando a gente chega lá no fundo do poço. Exatamente. Por Exatamente. isso que Deus, às vezes, permite o fundo O do fundo. poço para a gente. Porque o nosso coração tá duro, gente. Tá duro. Bem, vamos retomar aqui a página, aquele pedaço final ontem, que eu achei muito legal. Nós paramos na página 51, não é isso, Oliette? A parte do bebê, né? Aqui, ele falou da paixão dele. Aí ele falou aqui, peraí. É por isso que é importante a gente circular umas páginas. Pior que eu não aprendi a mexer nisso direito. Eu acho que ele não deixa nem eu editar. Nós começamos ontem o capítulo Recebendo o Perdão e a Cura de Jesus. Aí ele começa falando uma coisa aqui muito interessante. O cristianismo é uma religião de paz. Somente se houver paz no coração humano é que esta existirá entre as nações. Então a paz começa dentro do nosso coração. Sim. A paz interior só vem, e aí é a palavra que a gente pode circular, só vem com uma profunda experiência de cura interior, realizada pelo Senhor. Aí ele fala que o cristianismo é uma religião do amor, não somente amor em direção a Deus, mas muito mais em direção aos irmãos. Se não existe amor no seu coração, você não pode se chamar cristão. E tem muita gente que precisa estar dentro da religião e precisa fazer uma experiência, renovar essa experiência de amor. Está com o coração ainda muito amargurado, sofrido, cheio de ódio, de falta de perdão. Aí ele também fala da alegria, né? Ele explica aqui, ó. Padre, 50... Aqui, 43 aqui desse livro. É o iníciozinho do capítulo. Nós estamos retomando ontem. Aí ele fala uma coisa aqui que é interessante. Só vai acontecer a alegria se houver paz e amor no coração e nos relacionamentos daqueles que dela participam. Só vai existir alegria, tá? No coração, se houver paz e amor dentro dele e nos relacionamentos daqueles que participam. A gente falava até da questão da alegria, do bom humor. Que o cristianismo, né, é alegre. Aí ele fala que Jesus veio para fazer principalmente duas coisas: nos tirar do pecado, nos curando física e emocionalmente, e nos livrar do poder de Satanás. Vai marcando aí, pessoal, o livro. E também para nos dar uma paz que o mundo não consegue dar. Um poder que somente Deus pode nos dar. Uma vida nova que só pode vir do Espírito Santo. Aí ele vai falar aqui: temos Deus como nosso Pai, que deseja que sejamos perfeitos e santos. Ele está sempre pronto a nos perdoar se andarmos por caminhos errados. Então, mesmo andando por caminhos errados, Deus, está disposto a nos perdoar. Eu me lembro da frase, até citei ontem, do Papa Francisco: Deus não nos cansa de nos perdoar. Somos nós que não pedimos perdão. Nós que cansamos de pedir perdão, né? E às vezes a gente cansa porque a gente cai naquela conversa do diabo, lembra? Do filme. De novo. De novo, desiste, não tem mais jeito. Essa criança já está perdida, já está no inferno, ela já é minha. E o padre brigando para salvar aquele menino. E o demônio querendo botar aquele padre para baixo.
querendo enganar aquele padre, fazer com que aquele padre se canse de lutar por aquela alma. Desista, né? De lutar. E muita gente desiste fácil, por quê? Porque se cansa. O bom pastor é aquele que é capaz de deixar as 99 ovelhas para ir atrás daquela que está perdida. Nós vamos ouvir isso no domingo, no Evangelho do Bom Pastor. E é justamente nesse cansaço, para esses cansados que ele veio, né? Aquele versículo que eu esqueci qual é. O diabo mente. Ele vai dizer para você que está acompanhando a gente que aquela pessoa não tem jeito, não adianta rezar, não vai mudar. E eu digo para você o contrário, reze. Continua rezando, mãe. Para aquele filho que está nas drogas, para aquele filho que está perdido. O diabo vai querer que você... Vai falar para você dentro do seu ouvido, querer incutir essa mentira de que não tem mais jeito. Que aquela alma já é dele. Não. Ainda mais porque você é mãe. E oração de mãe tem muito poder. Autoridade. Aham. Minha mãe saiu aqui agora falando, ó. Eu sei que eu tenho que rezar. Ela tem essa responsabilidade da oração para comigo. E eu acho que a minha mãe está viva por isso. Porque ela tomou como missão dela rezar por mim. Ela pediu oração. Mas ela falou assim, eu te peço oração, mas eu vou rezar por você. Ela assumiu para ela. Porque a grande luta dela, e olha, como é necessária a oração de mãe. Como? E aí, ele fala uma coisa aqui muito interessante. Deus tem mais sede de nos perdoar do que nós de pedirmos perdão. É por meio do arrependimento que nos abrimos ao perdão de Deus. Aí ele fala, mas como é possível que esse amor possa perdoar e apagar os nossos pecados? A resposta cristã é somente uma. A salvação de Jesus. Aquilo que ele fez no Calvário. Pela salvação que Jesus fez, derramando o seu sangue no Calvário, ele abriu a possibilidade de dar ao perdão um outro patamar, completamente maior e diferente. Ele mostra talvez um dos maiores atributos de Deus, a sua misericórdia. Sim. Por isso é fundamental, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, rezarmos. Pelo sacrifício da cruz, Cristo nos perdoou, nos deu perdão. Sabe? Isso é muito forte. E aí, Ari, retoma aí, por favor, a leitura. Faz essa retomada que eu já volto. Um minuto. Tá. Eu vou continuar, gente. Ele contou a história, né, do bebê. Vou continuar dali, tá? Contou a história do bebê, né, que estava com a mãe naquele retiro, caiu no sono profundo. Vou continuar dali. Jesus veio finalmente para nos libertar do poder de Satanás. Não, deixa eu começar de antes, espera aí. Ao orar pelos bebês no ventre das suas mães e rezar por nós e pelas pessoas, coisas maravilhosas podem acontecer. Há algo mais que Jesus veio fazer. Não apenas curar-nos espiritualmente, perdoando os nossos pecados, curando-nos emocionalmente de todo medo, mesmo quando estávamos no ventre de nossa mãe. Ele quer nos curar fisicamente de todas as doenças que nos atingem. Jesus veio finalmente para nos libertar do poder de Satanás. Todas essas curas não são suficientes ou adequadas
se nós não nos libertarmos do poder de Satanás nas nossas vidas. Padre João falou no final que a gente falou muito da árvore genealógica, a gente tem falado muito dessa questão da cura da árvore genealógica, gerou dúvidas em vocês essa questão dos ancestrais, né? E aqui ele fala de um bebê, da oração que foi feita desde quando estávamos no ventre. Então, o Padre João falou no dia de ontem sobre a importância desde a nossa gestação, né? De a gente investigar, tentar entender se a nossa mãe, os nossos pais passaram por algum problema, né? Porque às vezes essa sensação, o medo do abandono, o medo da rejeição, isso pode vir desde a nossa gestação, né? A gravidez talvez no início não tenha sido uma gravidez desejada. Isso tudo pode ter um impacto, né, em nós. E aí aqui no final... Fala, Padre. Não, eu falei, não, continua. E aí aqui no finalzinho da leitura, que ele finaliza dizendo: Jesus veio finalmente para nos libertar do poder de Satanás. Mas todas essas curas não são suficientes ou adequadas se nós não nos libertarmos desse poder de Satanás em nossas vidas. E hoje, mais cedo, eu estava conversando com uma pessoa que está até aqui na live, e a gente estava falando sobre isso, né? Ele quer nos libertar da perturbação, né? Da ação do maligno. Mas nós precisamos tomar essa decisão. Nós precisamos ter o protagonismo de acreditar que Jesus é capaz de nos curar e que nós, em Cristo, somos capazes de vencer essas investidas. Se eu não tomo essa decisão por mim, se eu não assumo essa responsabilidade, porque a vida é minha, as investidas estão acontecendo na minha vida, a perturbação está vindo para mim. Se eu não assumo essa responsabilidade, se eu terceirizo para a Ariadne, para o Padre João, né, Padre Rufus, eu vou lá fazer uma oração que ele vai me curar e tá tudo certo. Então, você vai estar sempre retornando na mesma situação, vai virar um ciclo que não se fecha. Por quê? Você precisa ter a sua parte, que é a principal. Fala, Padre. Tem um ditado que eu aprendi na roça, que é: enquanto Pedro cochila, Judas vigia. Lembra na Quinta-feira Santa que Jesus chamou os discípulos para ir com ele para o Horto das Oliveiras e pediu que eles rezassem por ele? Sim. Judas saiu para traí-lo. Sim. E o que os três ficaram mais perto de Jesus, mais os outros fizeram? Descansaram. Dormiram. Não vigiaram. Pode parecer, gente, porque ele fala muito aqui, ele quer vencer, o Padre Rufus fala, né? Ele quer vencer o poder de Satanás, ele quer vencer, dá a impressão que Satanás tem um poder imenso. Isso. O poder de Satanás, gente, não é maior que o poder de Deus. A diferença é que Satanás, ele é incansável. Então, assim como Deus, nem tanto quanto Deus, porque Deus é infinito, mas o diabo, ele é incansável para querer destruir a nossa vida. E nós somos para querer nos confundir. Sim, mas ele também cansa. Né? Olha, quando você faz um exorcismo, você vê o diabo cansar, você vê o diabo perder força. Sabe? Você quer cansar o diabo na sua vida? Reza. Reza. Reza com fé e amor. Reza como você vê. Reza como aquele padre do filme, mais novo, no final rezou. Não desista. Dor, né? A oração causa dor nele. Sim. Olha, tem até trovão aqui. Olha o barulho do trovão, viu? Então, assim, reza. Reza com força. Sabe?
O diabo, ele não é poderoso, ele só trabalha duro. E então, a nossa fraqueza, a nossa entrega, vamos colocar assim, que a gente se entrega muitas vezes. É a nossa inconstância. A nossa inconstância, a nossa entrega, a nossa falta de disciplina, entendeu? Na nossa vida espiritual, é que faz com que ele tenha um poder muito maior do que ele tem. Então a gente enxerga algo muito gigante, muito extraordinário. Já repararam uma coisa? Eu não quero fazer um discurso moralista aqui, mas eu vou fazer um pouquinho. A gente vai no shopping, a gente cansa? Cansa. Mas a gente percebe que está cansando? Não. A gente vai na praia, não cansa? A gente fica mareado, cansado. Sim. Quem gosta de uma praia, né? Mas você percebe que está cansado na praia? Só depois. Não. Você vai no futebol, não cansa? Você vai numa festa, se diverte, pula, dança. Agora, por que você vai numa missa e você cansa? Ou das duas umas. Ou o padre é muito chato e fala muita besteira, que não é verdade, que muitos colegas falam. Até porque também existem filmes ruins, existem shoppings ruins, existem praias ruins. Mas tem gente que não está ali com o intuito de louvar a Deus, de buscar a Deus, de fazer ali o combate da oração. Está na obrigação. Tira o módulo obrigação da religião. Isso é outra enganação do diabo. Olha, eu fico morto de cansado na terceira missa. Às vezes até sem voz. Mas eu estou ali, rezando por cada um. Rezando por essa obra. Cara, você pode se cansar por tudo. Por que você não pode se cansar pela oração? Pelo um trabalho na igreja? Por que está sempre reclamando? Para as coisas de Deus a gente está com pressa, para as outras coisas não. E Jesus só disse uma coisa muito simples: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então o diabo ele não tem essa força. E quando o padre Rufus fala aqui, ele não está querendo dizer que o poder de Satanás é um poder grande. Não. O poder de Deus é muito maior que o poder de Satanás. Vou fechar aqui para tirar os passarinhos da janela. Pera aí. Tá. Acabei de ver. O poder de Deus, gente, é muito maior que o poder de Satanás. Vamos crer no poder de Deus. Sabe? E ele veio para nos libertar do poder de Satanás. Mas não, quando a gente fala o poder, não é um poder superior ao de Deus. E às vezes nem é um poder superior ao poder de Deus em nós. Porque com Deus, a nossa fraqueza se torna força. São Paulo disse isso: onde sou fraco, é que sou forte. Então não vamos cair nessa conversa do inimigo de Deus, que às vezes se utiliza do quê? Da minha preguiça, do meu descomprometimento. Às vezes a gente vai para a igreja e a gente não se conecta com Deus. A gente fica mais prestando atenção no outro do que no próprio Deus. Obviamente, claro, às vezes a gente também atrapalha o outro. Sabe o que eu acho que falta, às vezes, na gente? É da mesma forma que quando a gente vai se confessar, a gente faz um exame de consciência. Eu acho que antes da gente ir à igreja, da gente ir à missa, para participar da missa, a gente precisa também fazer esse exame antes, sabe? De parar para entender qual é a minha situação atual. O que eu tenho na minha vida hoje que eu preciso agradecer?
o que eu tenho hoje de necessidade para realizar na minha vida, quais graças eu preciso, quais milagres eu preciso. Porque às vezes a gente chega na igreja muito no automático. Aí quando chega naquele momento de entregar os seus pedidos e preces, a pessoa não sabe nem por que ela está ali. Aí fica aquela coisa, ai, sabe? Passou aquele momento. Domingo, E aí, eu celebrei 3 missas. 6 horas da manhã de São Jorge, 8 horas da manhã e 10. Se eu ligasse módulo piloto automático, mas eu não entro para um altar por uma obrigação religiosa. Eu entro por uma batalha. A cada missa que eu entro naquele altar, eu entro para uma batalha contra o mal. E eu tenho que encarar essa missa como uma batalha pela salvação da minha família. sim. Uma batalha pela salvação do seu casamento. Uhum. Mas do meu sacerdócio. É uma batalha que eu travo contra o mal pelo meu sacerdócio, que na verdade é o sacerdócio de Cristo em mim. E eu devo isso a Jesus, apesar dele não me cobrar nada. Você tem que ir a uma missa, travar uma batalha contra o mal, pedir forças a Deus para que aquele teu filho se levante, se reencontre, tenha força, tenha coragem. E aquele filho veja em você uma mulher do combate. Ah, Padre João, eu quero ser mãe. Então faz uma batalha para que você seja mãe. Para que seu ventre seja abençoado na graça de Deus com a força para concepção, gestação e nascimento. E que você também seja uma criança. Aqui também está trilogita a Deus. Entendi. Trilogita a Deus. Não sei. Deve ser as coisas. Mas assim, luta, gente. Você não vai cair na rotina. Sabe? Muitos casamentos caem na rotina porque a gente liga piloto automático. E nós não podemos ligar pilotos automáticos. Nós temos que estar muito atento ao combate da oração. Sempre tem uma batalha, né, padre? Sempre tem Porque um a gente combate. tem que buscar a graça de Deus, um milagre. Tem. E às vezes a gente não sabe nem o que está acontecendo na vida espiritual, na nossa vida. Então, vá para a missa e peça a Deus, Senhor, ainda não tendo Sabe que batalha como é que eu estou faço? enfrentando. Eu vou usar um exemplo muito simples. Pode parecer maluquice minha. É como se a gente ganhasse na loteria o prêmio da Mega Sena. Ir à missa é levar o bilhete premiado até a casa lotérica. E buscar o prêmio. Que prêmio é esse? Exatamente isso que a Janice falou aqui. A Janice, a graça de Deus. A graça que eu preciso alcançar. Sabe? É ir buscar, tomar posse da promessa que Deus fez. Isso não é jargão de igreja evangélica, não. Isso aí é tomar posse da promessa, é pedir ao Senhor, botar o joelho no chão, para que Deus realize a promessa. Sim. Na minha história, na minha vida. Então, ir à missa é mais do que uma obrigação, é uma necessidade existencial da minha alma. Por isso que as pessoas estão se perdendo. Eu posso estar cansado mentalmente. Eu posso estar cansado fisicamente. Eu posso estar ferrado financeiramente. Mas eu tenho que estar com essa força de Deus, buscar essa força de Deus
para que eu tenha esse fôlego, esse combustível, que é aquilo que eu recebo na missa, que não é só me dada pela Eucaristia, é me dada pela Eucaristia, é me dada pela palavra, é me dada pela bênção, é me dada pela água benta, é me dada pelos sacramentos e sacramentais. E, sobretudo, é me dada pela contemplação. Com certeza, Janete. É isso aí que a Janete falou. E Sempre prestando tem atenção, resposta. a gente tem um guia para nós. Sabe? A gente parou aonde? Eu vou continuar, tá? Eu tô no final da... É porque minha página tá diferente da sua. Eu acabei a parte do bebê. Uhum. Aí agora eu vou começar. Alguns anos atrás... Isso, vai. Isso. Essa aqui é ótima. Eu conheço essa história. Alguns anos atrás, eu estava participando de uma missão numa cidade da Índia. As noites foram reservadas para as palestras e durante as manhãs ouvíamos as confissões e orávamos pelas pessoas. Quando eu estava terminando de orar por uma pessoa, houve uma confusão do outro lado da porta. Vi 3 mulheres puxando uma jovem para dentro do quarto que gritava: "Deixe-me ir, deixe-me ir." Perguntei àquelas mulheres: "O que está acontecendo? Onde ela quer ir?" Elas disseram: "Padre, ela quer ir para o cemitério. Nós a encontramos lá quando estávamos indo para a igreja. Estava prestes a se matar e nós a seguramos e a trouxemos à força para este lugar." Aquela menina estava violenta. Tinha cerca de 13 anos. Segurei sua mão e disse: "Não vou deixar você ir, a não ser que me diga por que quer se matar." Ela não disse logo de início, mas quando oramos no poder do Espírito Santo, até mesmo os demônios têm de falar. Finalmente, consegui a história toda. Ela estava na 8ª série, por 2 vezes tinha repetido, e também naquele ano havia feito provas muito ruins e tinha certeza que iria repetir pela 3ª vez. Esta é a maneira pela qual o coração dos jovens são afetados. A maior preocupação deles é não serem bem-sucedidos nos estudos. Às vezes, eles tentam fazer o melhor, dar o melhor de si. Realmente tentam estudar. E talvez os pais digam que são preguiçosos e os comparem com outras crianças. Depois de estudar muito, se não passam no exame, a experiência é muito dolorosa. Eles sentem vergonha de todos. Todo mundo os condena. Era isto que aquela menina estava sentindo: dor e vergonha. Seu irmão mais velho, que fazia a figura do pai, havia dito: "Se você repetir pela 3ª vez, não quero mais olhar na sua cara." Certas coisas que ouvimos de entes queridos podem ser muito dolorosas. Ele ainda havia dito: "Você pode ir se matar, você pode morrer." É o que chamamos de uma maldição. Muitas vezes os pais amaldiçoam os filhos sem pensar. Fazem uma brincadeira apenas para que fiquem nervosos. Mas toda palavra tem o poder de fazer alguma coisa. Atenção para isso, gente. Isso aqui acontece muito. Muito. Quando você xinga seu filho. Quando você xinga aquela pessoa. Na cabeça de um adolescente, isso tem um poder Peso devastador. Um peso, exatamente, um peso muito grande. Na cabeça de uma criança, então, cuidado com o que vocês falam. É aquela educação positiva, né, o Ariadne? Não
vamos lá, você consegue. Eu tenho uma amiga minha que ela fez vestibular para medicina 5 vezes. 5. Na quinta vez, e eu falei para ela, persevera, luta, vai. E pela graça de Deus, depois de 5 portas fechadas, não foi uma, 2. Hoje o jovem não tem paciência, já quer mudar de curso logo na primeira porta fechada. Essa jovem passou na quinta vez, estudou medicina com muito sacrifício. Hoje, ela é a médica-chefe da Canção Nova. Não sei se continua ainda, mas ela está lá, ela é da Canção Nova, ela é a médica-chefe do postinho. Deve ter virado um mini hospital, um pronto-socorro. Então, assim, e às vezes o que a gente fala, certas cobranças que a gente tem que ter, a gente tem que ter muito cuidado com essa palavra. O que o Padre Rufo está falando aqui é fundamental, porque isso mexe com a cabeça. Não chame as pessoas de burro. E muitas vezes a gente não sabe, mas a pessoa, a criança, o adolescente apresenta alguma patologia. E aí, antigamente, isso devia ser assim muito pior até que hoje, né? Porque você imagina, antigamente não tinha esses diagnósticos que nós temos hoje. Então a criança era malcriada, era desrespeitosa, era levada. Eu já falei aqui uma palavra de maldição muito séria. Nunca chame o seu filho de danado ou danada. Danado é o capeta. Você sabe o que significa a palavra danado? Ah, porque ele é danadinho. Danado, a danação, que é a palavra de onde vem a palavra danado, é perdição. Quando você diz que seu filho é um danadinho, é que ele está perdido, ele não tem mais jeito. Só quem vai para o inferno está danado. Olha o poder da palavra que o Padre Rufo está falando aqui. Às vezes, quando você não tem uma palavra a dizer para o seu filho, principalmente na hora da raiva, não diz, reza. Silencia, reza. Conta até 20, 50, 100, sei lá. Virou uma palavra de cunho infantil, puro. É engraçadinho, né? Engraçadinho. Ah, meu filho é um capetinha. Não. Teu filho é um abençoado. Isso é uma espécie de praga. Uma palavra de cunho negativa. Então, o que o Padre Rufo está falando aqui, gente, e vamos retomar essa leitura, Ari, porque ela é fundamental para vocês que são pais, padrinhos, educadores, sabe? Ser uma palavra de conforto, ser uma palavra positiva, de força, de encorajamento. Sabe por quê? Ninguém quer fracassar. Ninguém tá aqui nessa terra para errar. Ninguém tem o desejo do fracasso. Todo mundo tem o desejo de sucesso, tem o desejo de dar certo. E às vezes a gente vê que a conduta do adolescente, da criança, não é uma conduta que está levando ao sucesso, mas é um momento de aprendizado, é um momento de experiência que ele precisa ter, que ele vai passar e perceber esse jeito que eu levei, o meu ano escolar não foi legal, eu não consegui alcançar. Mas quando a gente coloca isso com um peso, sabe, de fracasso, você fracassou, você é burro, Mas Ariadne, o fracasso existe, né? Sim, mas o que eu tô falando é o seguinte, porque às vezes dá a entender de que a pessoa quis e desejou aquilo e que ela é culpada por aquilo. Né? Em tudo que a gente tenta fazer achando que está fazendo melhor, achando que está fazendo, né, o correto para nós naquele momento. Sim. É a visão. As palavras, elas machucam.
muito, o Exato. Carson está falando, sim, mas muitas das vezes a gente tem que lembrar daquela oração de Jesus na cruz. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que O que dizem. dizem, o que Eles não fazem, sabem o que dizem. falam. É, e assim, a gente tem que aprender a lidar com as frustrações do fracasso e transformar o fracasso num trampolim Exato. para o sucesso, a retomada. É isso. O Não ficar cerne da ali. nossa fé não acaba, a nossa fé e a nossa vida não acaba na sexta-feira da paixão. Exatamente. Do fracasso da cruz existe a vitória A da ressurreição. ressurreição. É essa que é a chave. Essa que é a Tirar chave. de um mal, gente, um bem maior Maior. ainda. Não deixar que o inimigo potencialize palavras negativas. Negativas, isso. E saber se essas palavras realmente têm a ver comigo. Porque às vezes a pessoa fala uma coisa de mim, eu tenho que parar, antes de tomar aquilo como uma verdade, eu tenho que parar e falar, peraí. Mas eu sou isso aí mesmo? Não. Não, você me desculpe, eu não concordo com você. Eu não sou isso. O que você está falando está saindo de você. Não tem a ver com você. Não tem a ver comigo. Não, e às O vezes Dom, com uma situação, com um caso, isso não define uma pessoa. A gente não pode se definir por um fracasso. o grande também não. Mas a gente pode transformar esse Transformar. um fracasso parte de um processo de restabelecimento. Com E eu ainda certeza. digo, Dom Bosco é o pai, eu acho que ele deveria ser o pai da educação positiva. Ele tinha um método que não se tem tradução para o português, chamado amorevolência, que em português seria o cativar o jovem. Cativar por palavras de encorajamento, não comparações. É O isso. complexo de inferiorização, ele começa pelas comparações. Comparação. Ah, mas seu irmão é melhor em você nisso, e nisso e nisso. Exatamente. O que tem o presidente Lincoln, Janete? Fale aí para nós. Sabe, a comparação é muito, às vezes, perigosa e estimula o complexo de inferiorização. Estimula a competição, estimula inveja, ódio. Você acha que está fazendo um bem, que está deixando aquela pessoa motivada, mas não. Maquiavel dizia, né, parafraseando os romanos, é preciso dividir para governar. Parece que você está tendo uma sensação de força, mas você está sendo fraco. Sim. E usando. E nós podemos ser juntos mais fortes. Sabe? Continuar, por favor, porque está muito interessante essa história que o Padre Rufo está contando. Peraí, deixa eu achar. Alguns anos. Esta é a Muitas maneira pela vezes, qual os olha só, corações... vou repetir aquele finalzinho. Muitas vezes os pais amaldiçoam os filhos sem pensar. Fazem uma brincadeira apenas para que fiquem nervosos, mas toda palavra tem o poder de fazer alguma coisa. São Paulo nos diz: nunca use palavras que humilhem as pessoas. Sempre use palavras que as elevem e construam. Essa menina já estava ferida por ter falhado no exame. Tinha um sentimento profundo de inferioridade e agora experimentava uma extrema rejeição. Seu irmão, que tanto amava, dizia que não queria mais olhar para ela e que ela devia se matar. O que fazer? Como conceder a esta jovem a cura de Jesus? Não é fácil falar com os jovens. Muitas vezes eles não conseguem entender o que falamos, principalmente se for com autoritarismo. Porém, eles nos ouvem quando percebem que falamos sério, com amor e compaixão. Sob o poder do Espírito Santo, as palavras vieram
E eu lhe disse: estou falando não apenas como um padre, mas como um educador. Sei o que estou dizendo, porque já fui diretor de escola por muitos anos. Passar no 8º ano da escola não é o mais importante da sua vida. Se você repetir neste ano, eu quero que louve a Deus comigo por essa repetência. Talvez eu nunca deveria ter falado isto, mas é preciso falar a verdade com amor, como diz São Paulo, em Efésios 4,15. Eita, que fechou do nada aqui, peraí. É claro que ela não queria fazer isso. Isso. Mas percebeu que eu estava falando com amor e com compaixão. E começou a louvar a Deus comigo por aquela falha. Depois eu orei por ela e, como frequentemente faço, abençoei a água e lhe dei para beber. A experiência de cura pode deixar a pessoa cansada e sedenta. Dei a ela essa água benta como um sinal do Espírito Santo que estava entrando nela. Quando pôs a água nos lábios, jogou fora, dizendo: eu não quero essa água, está amarga. Então eu percebi, havia aí uma força demoníaca. Quando o coração está ferido, ele pode se abrir a essas forças. Atenção para isso. Quando o coração está ferido, ele pode se abrir a essas forças. Eu disse às mulheres que eram líderes carismáticas: forcem-na a beber essa água. Depois que começou, ela logo passou a beber por si mesma. Perguntei-lhe: qual o gosto da água agora? Ela respondeu: padre, agora está doce. Parece água benta. Disse-lhe que poderia ir embora, mas ela não conseguia se levantar da cadeira. Perguntei o que mais ela queria e ela respondeu que queria chorar. Disse-lhe para fazê-lo. Ela se jogou de joelhos e chorou. O choro faz parte do processo de cura. O dom das lágrimas é um dom do Espírito Santo. Depois disso, ela saiu. Naquela noite, eu estava pregando num grande estádio e ela foi até o palco para dar seu testemunho. Disse 3 coisas que eu não sabia. Primeiro, quando eu estava orando por ela, lembrou-se que sua mãe a havia levado em muitos bruxos e feiticeiros, porque estava indo mal nos exames da escola. Ela percebeu que eram coisas erradas, se arrependeu e renunciou a todas aquelas práticas ocultas. Segundo, quando ela estava chorando, todo ódio e rancor em relação ao seu irmão desapareceram. Seu coração foi preenchido por muito amor e compaixão por ele. Terceiro, depois que ela saiu, sentiu sede de novo. Encheu um copo de água e queria trazer para eu abençoar, mas já havia outras pessoas comigo. Então ela disse a Jesus: Senhor Jesus, o Senhor abençoa esta água? E quando bebeu a água, seu gosto era tão doce quanto a outra que havia bebido antes. Foi um sinal para ela. Jesus, pelo poder do Espírito Santo, a havia curado e libertado completamente. Ai, que coisa linda, gente. Olha, eu estava vendo o pessoal falando aí, poxa, padre, como muitas pessoas precisam ouvir isso. Eu não sei, dá para compartilhar? A live? Sim. Inclusive, olha só. Quando você, padre, clica nesse aviãozinho aqui do canto da live, ou aqui, você pode mandar para as pessoas que estão online, né, lá no direct, ou então, depois que você publicar no seu feed, que você salvar a live, você pode compartilhar nos seus stories também, nos stories, que aí as pessoas que olharem podem assistir, entendeu? Então,
lembre-se que o Padre Rufus falou aqui, chorar faz parte do processo. Gente, choro é cura. Olha como eu chorava. Na época da minha conversão, eu passava cada vergonha. Toda missa eu saía lavada. Mas eu sabia que era cura. E então, não fiquem com vergonha. Deu vontade de Peça a chorar. Deus o dom das lágrimas. É muito importante a gente se permitir, entendeu? Botar pra Lembra fora isso. daquela mulher do Evangelho que lavava os pés com suas lágrimas e secava os pés de Jesus com seus cabelos? Choro é uma graça muito grande. A Ana Paula falou da comunicação não violenta. É um tema muito interessante que tem sido muito estudado, né, nas escolas, tem sido muito disseminado, muitas palestras hoje que estão ensinando realmente os pais a ter uma comunicação mais positiva, né, mais amorosa com os filhos. E a necessidade que a gente está vendo hoje é justamente porque, assim, não é mais a mesma juventude do passado. É cada vez mais adoecimento, é uma exigência muito grande, né? Corrida contra o tempo todo, e você tem que ser bom e rápido, então é muito fácil de adoecerem. Então a gente precisa realmente os pais a estudarem novos meios de comunicação, de educação, de tudo. Não se esqueça que esse livro o Padre Rufus escreveu em 1998. Ele já estava lá em 1998. Quantos anos? Mais quase 25 anos atrás. Falando de quê? De comunicação positiva. É. Há 20 e quantos anos atrás? 98. quase 25, né? Então, acho que é bom a gente parar por aqui. Pai, já são 21 horas. Sim. E amanhã, se Deus quiser, nós vamos entrar num novo capítulo, que é o capítulo central do livro. Né? Já estamos mais da metade do livro. Passos para a cura. Passos para a cura. E que bênção. Gente, quem não tem esse livro, comprem, leiam, marque ele com um marcador de coisa. Reproduzam as histórias que o Padre Rufus conta aqui. Isso aqui está muito atual. Esse livro aqui tem quase 25 anos. É isso, gente. Tá? Vocês estão aprendendo aqui, vocês estão recebendo essas histórias, esses testemunhos. Passem adiante. Vai aparecer alguém no seu dia a dia, né, que está passando por uma situação difícil. Conta, sabe, as histórias que vocês estão aprendendo aqui. É assim que a gente dissemina. É a boca a boca. E, ó, lembra que o Padre Rufus falou aqui também no final? Renuncie às entidades que você procurou para lhe dar aquilo que você quer alcançar. Vai pela linha do Espírito Santo, vamos pela linha do Divino Espírito Santo. Sabe? Não mistura, gente. Não mistura. É fortalecer, é isso aí, é incentivar, botar para cima. Às vezes você pode dar aquela desafiada, que tem filhos que são meio assim, desafiadores, né? Mas sempre buscando essa pegada positiva. Né? E fazermos uma renúncia, lembrarmos, como ela lembrou, você viu o que ela fala depois lá no testemunho? Voltou ela lá. Lembrou que a mãe fez, sabe? E vai ser bom que no sábado, lá na missa de São Miguel, a Ari vai estar lá, vai? Sábado agora eu acho que eu não vou conseguir estar. Eu estou arrasada. Que pena. Senão a gente ia já conversar e já prepararmos aí uma agenda, Ari, para você, do nosso primeiro Pois é, depois a gente acampamento de cura. E aí, nesse retiro, enquanto a Ari vai falando, a gente vai rezando, né? Eu vou atendendo confissão, a gente vai trabalhar nos 3 âmbitos. Isso. E um orando pelos outros também, que eu acho que é fundamental, é importante. Com certeza. Nesse primeiro acampamento de cura que nós vamos fazer aqui em Niterói. Vai ser tá?
Vamos rezar com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Na intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, na intercessão de São José, do Arcanjo São Miguel, de São Bento, abençoe-vos o Deus que é todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Que a alegria do Senhor seja a vossa força e esperança. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, gente. Beijos, boa noite. Deus abençoe.